Bom, pessoal, vamos dar início agora à nossa 10ª e última aula teórica de anatomia dos animais domésticos, com enfoque ao sistema reprodutivo, também designado sistema reprodutor. E o sistema reprodutivo ele é constituído basicamente pelos órgãos sexuais primários que correspondem às gônadas que tratam-se de glândulas sexuais implicadas na produção dos gametas e também de hormônios. Então, nas fêmeas, essas gônadas são os ovários e nos machos, essas gônadas são os testículos. Além disso, nós temos algumas estruturas e órgãos acessórios, a exemplo, por exemplo, das glândulas sexuais acessórias no macho, implicadas na produção do plasma seminal que irá constituir o sêmen, e na fêmea nós temos inúmeros ligamentos que realizam a sustentação do sistema reprodutor feminino no interior da cavidade pélvica. Além disso, constituindo o sistema reprodutivo, ocorrem também os órgãos genitais condutores, que nos machos nós temos inúmeros túbulos, ductos, além da uretra, e os órgãos genitais copulatórios, que no macho nós temos o pênis. Já na fêmea, como órgãos genitais condutores, temos o oviduto, o útero, a cérvix, a vagina e vestíbulo da vagina, enquanto que como órgão genital copulatório na fêmea, nós temos a vagina e o vestíbulo da vagina, que é onde então o pênis irá se encaixar no momento da cópula. Tá, mas então qual que é a importância do sistema reprodutor? Ou seja, quais são as funções do sistema reprodutor? Ele está implicado na produção, maturação e expulsão dos gametas. Nas fêmeas, os gametas são os oócitos, também designados de ovócitos, e no macho, esses gametas são designados como espermatozoides. Além disso, em especial, as gônadas estão implicadas na produção de hormônios sexuais. Então, nos machos, temos a testosterona, que é produzida pelas células de Leydig. Parte dessa testosterona cai na corrente sanguínea, sendo importante, essencial para a determinação das características masculinas e libido. Outra parte dessa testosterona penetra no interior dos túbulos seminíferos que ocorrem dentro dos testículos, determinando e estimulando a espermatogênese, que é o processo de produção de espermatozoide. Já o estrógeno, ele é produzido em especial pelos folículos no interior dos ovários. Nós veremos mais adiante que esses folículos tratam-se de unidades morfofuncionais dos ovários, e o estrógeno também está implicado na determinação das características femininas, determinação do ciclo estral e determinação, portanto, da ovulação e liberação do ócito do ovário dessa fêmea. Já a progesterona, ela vai ser produzida por uma estrutura designada como corpo lúteo e estará implicada na manutenção da gestação em especial, tá ok? Todos esses hormônios sexuais tratam-se de hormônios esteroides que são produzidos a partir do colesterol. Detalhes a respeito da função desses hormônios, da sua atuação no eixo hipotalâmico, hipofisário, gonadal serão discutidos em outra disciplina específica, que é a disciplina de reprodução animal. Além disso, o sistema reprodutor ele está implicado no processo da cópula, fecundação e geração então do embriãozinho, sendo que a fêmea ela tem a capacidade de suportar todo o desenvolvimento embrionário e fetal até a gestação a termo. Ou seja, na fêmea, o macho, tem o potencial de produção dos espermatozoides, possibilitando a fecundação, e a fêmea, além da produção dos gametas, ela também tem essa capacidade de suportar a gestação, contribuindo então para esse processo da geração da vida. E vale destacar ainda que o sistema reprodutor e o sistema urinário, eles encontram-se associados em sua porção terminal. Por quê? No macho, a uretra peniana ela vai ser um conduto comum, tanto para a urina quanto para o sêmen, enquanto que na fêmea vocês vão observar que, diferente do que ocorre na mulher, a uretra se abre entre a vagina e o vestíbulo da vagina, sendo coberta, protegida por uma prega de musculatura. Então, essa porção terminal do sistema urinário, na maioria dos mamíferos domésticos, está associada ao sistema reprodutivo. Então, gente, vamos começar conversando a respeito da anatomia do sistema reprodutor feminino.
Como vocês podem observar nesta imagem ilustrativa à direita, o sistema reprodutor feminino ele é composto por 2 ovários que correspondem às gônadas, ou seja, as glândulas sexuais femininas implicadas na produção de gametas e hormônios. Conectando os ovários ao útero, ocorrem os ovidutos, também designados como tubas uterinas, que tratam-se de condutos justamente com essa função de conduzir espermatozoide ou óvulo em direção oposta para que ocorra a fecundação. O útero ele vai ser composto por 2 cornos, temos o corno direito e o corno esquerdo, e em seguida o corpo uterino. O útero está implicado em sustentar todo o desenvolvimento embrionário e fetal. Em seguida, após o útero, ocorre a cérvix, que corresponde à porta de entrada e saída da vagina em relação ao útero. Após a cérvix, temos a vagina e, como vocês podem observar na imagem, entre a vagina e o vestíbulo da vagina, sendo que o vestíbulo da vagina é a porção mais distal do sistema reprodutor feminino, ocorre a uretra, recoberta por uma prega de musculatura. A vagina e vestíbulo da vagina consistem num canal tanto copulatório como num canal para o momento do parto. E externamente, a genitália externa será composta pela vulva e em sua comissura ventral temos a ocorrência do clítoris. Detalhes referentes a essas estruturas serão vistos ao longo da nossa aula, tá ok? Já aqui nesta imagem, vocês conseguem visualizar como que se dá a disposição do sistema reprodutor na fêmea em relação ao sistema digestivo em sua porção final. Então, observem que o sistema reprodutivo da fêmea, ele ocorre ventralmente ao reto. Então, abaixo da cauda, nós temos a abertura do reto através do ânus e ventralmente ao ânus, nós temos a abertura do sistema reprodutor feminino através da vulva. Essa disposição ela é interessante porque ela possibilita o acesso via palpação transretal ao sistema reprodutor feminino naquelas espécies cujo calibre do reto possibilita a palpação transretal, que é o caso da vaca e da égua. Então, quando eu me refiro a palpação transretal, consiste na introdução da mão pelo reto do animal, possibilitando então a palpação, a detecção de determinadas estruturas do sistema reprodutor feminino por meio da palpação. Então, essa palpação transretal possibilita tanto o diagnóstico de gestação, como também auxilia no processo da inseminação artificial. Então, essa é a vantagem dessa disposição, lembrando que essa palpação transretal é possível apenas naquelas espécies que apresentam um calibre do reto compatível a essa técnica, que é o caso da vaca e da égua. Bom, vamos começar conversando em detalhes a respeito da gônada feminina, ou seja, o ovário, que corresponde à glândula sexual feminina que ocorre aos pares no interior da cavidade pélvica. O ovário ele apresenta função exócrina e também endócrina. Como função exócrina, o ovário é responsável pela produção, maturação e liberação dos gametas femininos, que são designados como oócitos ou também ovócitos. E como função endócrina, o ovário, mais especificamente os folículos, são responsáveis pela produção de determinados hormônios como estrógeno e progesterona. Esse processo de produção desses hormônios a partir do colesterol é designado de esteroidogênese, lembrando que tanto o estrógeno quanto a progesterona são hormônios esteroides. Tá, mas nos mamíferos domésticos, aonde estão localizados esses ovários? Então, eles se localizam caudal aos rins e preso à cavidade pélvica por meio de ligamentos. Vale ressaltar como peculiaridade, que nas aves apenas o ovário esquerdo e, consequentemente, o oviduto esquerdo encontram-se desenvolvidos, ou seja, são funcionais diferentemente da maioria dos mamíferos domésticos que apresentam 2 ovários e, consequentemente, 2 ovidutos. Agora, com relação à anatomia do ovário, como que as estruturas que o constituem se dispõem? Então, se nós realizarmos um corte longitudinal no ovário, na maioria dos mamíferos domésticos, nós teremos uma região cortical, que é mais superficial, e uma região medular. Na maioria dos mamíferos domésticos, nessa região cortical, ocorre o desenvolvimento folicular. Então, nós teremos os folículos, vai ocorrer nessa região a ovulação,
com consequente formação do corpo lúteo e posteriormente do corpo albicans. Já na região medular, ela vai ser preenchida, essa região medular, por tecido conjuntivo, vasos e nervos. Então, essa é a disposição das estruturas no interior do ovário da maioria dos mamíferos domésticos. Agora, aqui uma peculiaridade interessante na égua. Na égua, essa disposição anatômica do ovário, ela é inversa. Então, o desenvolvimento folicular e formação do corpo lúteo ocorre na região medular, enquanto que na região cortical vai haver a vascularização. Além disso, na região medular, mais especificamente na borda ventral do ovário, ocorre uma depressão que corresponde à fossa da ovulação. Então, o folículo pré-ovulatório ele sofre a ovulação nessa fossa, designada de fossa da ovulação. Essa disposição anatômica do ovário da égua tem uma implicação prática, uma vez que a detecção do corpo lúteo por meio de palpação transretal na égua é mais dificultosa, uma vez que justamente essa ovulação ocorre nessa depressão, nessa fossa da ovulação, enquanto que nas outras espécies de mamíferos domésticos, essa ovulação ocorre na região cortical do ovário, facilitando a detecção do corpo lúteo por meio de palpação. Agora, com relação às peculiaridades anatômicas do ovário nas diferentes espécies de mamíferos domésticos, na égua, conforme vocês podem observar nestas imagens ilustrativas, o ovário apresenta um formato de feijão, justamente devido à presença da fossa da ovulação na sua borda livre. Na égua, o ovário ele pode chegar até 7 ou 8 centímetros de dimensão e, além da borda livre, ele também vai apresentar uma borda inserida, que na realidade encontra-se fixada à cavidade pélvica por meio de ligamentos e envolta por uma dobra de peritônio que constitui o que nós chamamos de bursa ovariana. O peritônio nada mais é do que uma membrana serosa constituída por tecido conjuntivo que ocupa todo o espaço da cavidade pélvica e protege os órgãos. Então, ele se dobra sobre o ovário, constituindo essa bolsa designada de bursa ovariana. Essa bursa ovariana vai ocorrer em todas as espécies de mamíferos domésticos. Já nas porcas, conforme vocês podem observar também nessas imagens ilustrativas, os ovários são mais cilíndricos e eles apresentam inúmeras saliências, proeminências em sua superfície, conferindo ao ovário um aspecto de cacho de uva. Essas saliências correspondem aos folículos em desenvolvimento e aos corpos lúteos formados. Vale ressaltar que a porca, diferentemente da vaca e da égua, a porca é uma fêmea multiovulatória, ou seja, a cada ciclo estral ela pode ovular em torno de 15 a 30 óvulos, então ela vai apresentar um grande desenvolvimento folicular ao longo de cada ciclo estral. E esses folículos são mais proeminentes em sua superfície, conferindo esse aspecto de cacho de uva. Já na cadela, gata e ruminantes, eles vão apresentar um ovário com um formato muito similar, um formato oval, parecendo uma amêndoa, e os folículos nessas espécies, eles não são tão proeminentes como na porca, tá? Então, a diferença do ovário entre essas espécies se dá mais pela dimensão. Uma vez que nas gatas o ovário ele é bem pequenininho, vai ter 1 centímetro de dimensão, na cadela e nos pequenos ruminantes pode variar de 1,5 centímetro a 2 centímetros de dimensão, e nas vacas, né, esse ovário ele pode ter dimensão de 3 até 4, 5 centímetros no máximo. Tá, mas o que são então esses folículos ovarianos sobre os quais eu venho falando tanto? Então, tratam-se de unidades morfofuncionais do ovário, sendo constituído pelo ócito, envolto pelas células da granulosa, também designadas como células foliculares. Essas células da granulosa conferem proteção, nutrição e suporte hormonal aos oócitos, possibilitando o seu desenvolvimento, a sua maturação. E a partir de qual momento esses folículos surgem no interior dos ovários? Então, a formação desses folículos ocorre ainda durante a vida intrauterina. Se vocês lembrarem das nossas aulas de embriologia,
Logo após a fecundação, conforme ocorre o desenvolvimento embrionário, de acordo com o sexo genético, se nós tivermos um embrião fêmea, né, na presença de XX, a crista genital ela vai se diferenciar em ovário. E os gonócitos que migram da parede do saco uterino em direção a essa crista genital, no sexo genético XX, se diferenciam em oogônias e essas oogônias, por sua vez, se diferenciam em oócitos. Isso tudo, então, durante o desenvolvimento embrionário. Só que esses oócitos, eles não ficam sozinhos no interior do ovário. Então, durante a vida intrauterina, uma camadinha de células da granulosa plana se estabelece ao redor desses oócitos, constituindo o que nós chamamos de folículos primordiais. E aí, nesse ponto, os folículos permanecem estagnados. Então, quando as fêmeas dos mamíferos domésticos nascem, elas já nascem com os ovários repletos de milhares de milhões de folículos no estágio primordial. Elas já nascem com toda a sua reserva de folículos primordiais em seus ovários. E daí, a partir da puberdade, a cada ciclo estral, por estímulo hormonal, um grupinho de folículos primordiais sai dessa estagnação e começa o seu desenvolvimento. Então, daí ele passa do estágio de folículo primordial para folículo primário, secundário. Alguns folículos alcançam o estágio secundário, mas não chegam a completar o seu desenvolvimento. Eles entram em atresia, enquanto que apenas poucos folículos continuam o seu desenvolvimento, passando para o estágio terciário, quando começa a surgir o antro, que corresponde a uma cavidade entre as células da granulosa com acúmulo do líquido antral, que é um líquido rico em estrógeno. Esse antro ele começa a se ampliar no interior desse folículo, dando origem então ao folículo pré-ovulatório, também designado de folículo antral, folículo maduro ou folículo de Graafi. É esse folículo pré-ovulatório que tem receptores para LH. E sob estímulo, então, do hormônio luteinizante, LH, esse folículo pré-ovulatório sofre o processo de ovulação, que corresponde na expulsão do ócito que encontra-se no seu interior. Eu não vou entrar em detalhes a respeito do aspecto histológico dos folículos em cada um dos seus estágios, porque isso já foi discutido na disciplina específica de embriologia. Esse slide aqui é apenas para relembrar o que são os folículos e como ele surge no ovário e se desenvolve. Então, aqui neste slide, nesta imagem central ampliada, nós temos um ovário, provavelmente de uma vaca, onde vocês conseguem observar um folículo antral bem desenvolvido, né? E também a presença de um corpo lúteo praticamente na direção oposta ao posicionamento do folículo. E no canto superior direito nós temos a imagem de folículos antrais menores, né? No ovário provavelmente de uma ovelha, de um pequeno ruminante. Então, notem nessa imagem central, aqui em cima, nós temos a estrutura de um corpo lúteo. Observem que trata-se de uma estrutura mais rígida, enquanto que aqui, indicado pela setinha, nós temos a presença do folículo antral, né, pré-ovulatório, onde vocês conseguem observar que trata-se de uma estrutura mais flutuante, uma vez que esse folículo está repleto de líquido no seu interior. E conforme eu já disse anteriormente, o folículo no seu estágio pré-ovulatório apresenta receptores para LH. Então, sob estímulo desse hormônio luteinizante, ocorre o processo da ovulação, que corresponde à expulsão do ócito do interior do folículo pré-ovulatório. Esse ócito expulso vai ser captado lá pelo oviduto. Após a ovulação, as células da granulosa desse folículo pré-ovulatório remanescentes no ovário sofrem um processo de luteinização, onde elas mudam, né, seu perfil de expressão gênica e seu aspecto, constituindo o corpo lúteo, que trata-se de uma estrutura mais densa, conforme vocês podem observar nestas imagens ilustrativas. O corpo lúteo ele tem como função secretar a progesterona para a manutenção da gestação. Se o ócito que foi expulso na ovulação não for fecundado, não vai ocorrer a presença do embrião. E na ausência do embrião no interior do útero,
não vai haver nenhum sinal para manutenção do corpo lúteo viável. Então, ele sofre uma lise, que nós chamamos de luteólise. E daí ele passa esse tecido, né, que constitui o corpo lúteo, passa a ser substituído por um tecido mais fibroso e se torna afuncional, constituindo então o que nós chamamos de corpo albicans, que permanece no ovário como se fosse uma pequena cicatriz, constituída, portanto, de tecido fibroso e afuncional. Isso caso não ocorra a gestação, caso não ocorra a fecundação do óvulo que foi expulso. Se o óvulo for fecundado, gerar o embrião, esse corpo lúteo permanece viável ao longo de toda a gestação, produzindo a progesterona. Progesterona, hormônio este implicado na manutenção da gestação. Agora, o oviduto, também designado como tubo uterino ou trompa, assim como os ovários, também ocorrem aos pares e correspondem a condutos convolutos que se estendem do ovário até o útero, estando implicados na condução do oosto e espermatozoide em direções opostas até uma região específica do oviduto, designada de ampola, para que ocorra a fecundação. Vale ressaltar que o oviduto é revestido internamente por uma mucosa intensamente pregueada, constituída tanto por células ciliadas como células não ciliadas secretoras. Então, é o batimento ciliar associado a esse fluido tubárico secretado por essas células não ciliadas que vão possibilitar a varredura do oosto em direção à ampola, uma vez que o oosto, diferentemente do espermatozoide, não apresenta flagelos. A característica e intensidade do batimento ciliar, assim como a característica do fluido tubárico, vai ser determinado de acordo com a predominância hormonal de estrógeno ou progesterona. Vale ressaltar ainda que entre essas pregas do oviduto, mais especificamente na região do istmo do oviduto, ocorre também uma reserva espermática, ou seja, alguns espermatozoides ficam presos a essas pregas, sendo liberados impulsos em direção à ampola do oviduto para possibilitar a fecundação e evitar, assim, a ocorrência de uma poliespermia, que seria a fecundação de um oosto por mais de um espermatozoide, o que não resultaria em prenhez. Então, conforme vocês podem visualizar nesta imagem ilustrativa, o oviduto pode ser didaticamente dividido em 4 regiões. Então, nós temos as fímbrias, que são compostas como se fossem por franjas, que fazem a varredura do ovário, possibilitando a captura do óvulo no momento da ovulação. Após as fímbrias, nós temos uma região que parece um funil, que é designada como infundíbulo. Após o infundíbulo, temos a região da ampola, que corresponde a uma região mais dilatada, que é onde ocorre a fecundação, e conectando o oviduto ao útero, ocorre a região do istmo, que é um local de mucosa mais intensamente pregueada, onde ocorre também a reserva espermática que eu já comentei anteriormente.